Os maiores perigos do Japão. Bom, a gente já tá morando aqui no Japão já fazem 1 ano e 6 meses, aproximadamente. E nós notamos algumas coisas muito perigosas aqui nesse país que nós tanto gostamos. E hoje nós vamos contar pra vocês os perigos de morar aqui no Japão. E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa o seu like pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer mais e mais informações daqui do Japão pra você. E um dos perigos que você vê é o frio que faz. A gente estava em casa, querendo sair de casa para dar uma caminhada, e a gente resolve fazer isso daí próximo do inverno. Daí vocês veem como que a gente tá. Pode não parecer, tá um sol gostosinho, mas tá frio. Muito frio, tá o quê? 3 graus? Não, tava acho que 4 graus. Mas a gente esperou subir, porque tava 1 grau de manhãzinha. Daí a gente tava sem coragem de vir. E um dos perigos, na verdade, não é o frio. Porque o frio você já é consciente, que aqui vai fazer mais frio do que faz aí no Brasil. Mas um dos perigos que a gente notou logo de cara, que é o que a gente vai comentar aqui com vocês, é justamente o fato da gente não se cuidar. Porque quando a gente vem para o Japão, a maioria das pessoas que vem, pelo menos, já vem pensando em guardar dinheiro, em trabalhar o máximo que puder e não pensar em outras coisas, né? E acaba inconscientemente se isolando de outras pessoas e ficando ali só, não vai para o trabalho, sai da fábrica e vai para casa e acabou. E isso é um grande perigo. Por quê? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu estou vivendo, né, e que eu estou passando aqui no Japão, para que vocês possam entender por que a gente acha que esse é um grande perigo. Lá no Brasil, eu e o Fabrício trabalhávamos juntos o dia inteiro. Então, aonde um tava, o outro tava. Eu ia fazer o cabelo, ficava 4 horas fazendo o cabelo na cabeleireira e o Fabrício estava lá comigo. Teve dia de ficar 9 horas no cabeleireiro. Gente, já fiquei 9 horas no cabeleireiro. Isso sim que é prova de amor. E o Fá tava lá comigo. Por quê? A gente trabalhava junto, a gente não precisa de um local específico para trabalhar. Tendo celular, o computador, a gente consegue trabalhar em qualquer lugar. Se você não sabe, eu faço gestão de redes sociais, né? E lá no Brasil eu também fazia isso. Aqui no Japão eu estou fazendo. Agora, atualmente, oficialmente, eu já tirei o meu codinho aqui para poder atender os japoneses. Brincadeira, os brasileiros que moram no Japão. Mas assim, nessa fase assim, que eu ficava em casa com o Fabrício, eu não me sentia muito sozinha, eu tava sempre acompanhada com ele, então tava sempre tudo tranquilo. E a gente cuidava mais do nosso corpo, a gente saía mais vezes para caminhar, às vezes ia treinar em academia, então essa parte, ela ficava bem cuidada. E se você não sabe ou não tem ainda o conhecimento sobre o assunto, o nosso corpo, quando ele não é cuidado e quando ele é negligenciado, acaba acometendo problemas que não aconteceriam se você se cuidasse. Como, por exemplo, eu como profissional de educação física lá no Brasil, que eu era, não atuo mais nessa área, né, como profissional de educação física, eu sei da importância do exercício físico para ajudar a sua mente a ficar bem endorfinada, cheia de hormônio da alegria, do bem-estar. E às vezes, quando você vem aqui para o Japão, você acaba não fazendo isso. Você acaba deixando de lado o cuidado com o seu corpo, que é muito importante para que você se sinta bem. Então... Porque um corpo saudável você também mantém, porque ele é endorfinado, ele vai mandar com que as suas emoções elas fiquem melhores, mais saudáveis. E isso daí acaba afetando. O nosso corpo, ele é um conjunto, ele não é uma máquina que você vai lá, trabalha e não acontece nada. O corpo humano, ele tem desgastes naturais, como idade, tem gente que acaba forçando tanto que daí tem lesões, e você pode fortalecer o seu corpo, e é importantíssimo essa parte. Sim. Eu sei que parece meio estranho ou parece superficial, mas não é, gente, é muito importante. Nos últimos dias eu vivi vários problemas, assim, de emoção mesmo. Eu tava muito deprimida, muito para baixo, e eu estava negligenciando uma das coisas que mais dá o hormônio do prazer, que é justamente a atividade física. Quando você faz atividade física regular,
você tem, vamos dizer, é como se você estivesse tomando uma pílula de suplemento de alegria. Porque você tem essa prática e o seu corpo, ele vai reagir, ele vai dar ali os hormônios importantes para você se sentir bem, é o seu bem-estar. E muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Eu tenho conhecimento, eu sei da importância disso, mas nos últimos meses eu acabei não fazendo isso. A gente parou de sair caminhar, parou de treinar, a gente tem a dificuldade da academia ser longe pra gente aqui da onde a gente mora. Dá pra treinar em casa, mas às vezes a gente fica, não, depois eu treino, e acaba deixando pra depois. E sendo que é uma coisa que é muito importante. E se você não tem isso, você pode ficar muito deprimido, muito debilitado pra baixo, ou mesmo acometer algum tipo de problema ou doença. Ah, mas eu trabalho na fábrica o dia inteiro, eu ando pra lá e pra cá. Cara, isso é excelente, vai ajudar bastante. Mas quando você se concentra no exercício físico que você está fazendo, para você ter uma melhora, pensando nisso, pensando no seu bem-estar e no seu corpo, ele tem muito mais resultados, ele tem mais efeito para o seu bem-estar e também para a sua saúde. Um corpo fortalecido acaba não sendo acometido por outras doenças, né? Então é por isso que é muito importante a gente focar nisso. E assim, o nosso cérebro, ele tende a fazer com que tudo o que a gente faz repetidas vezes, ele ligue tipo no automático e ele não considera isso como um exercício, uma atividade física. Como por exemplo, se você trabalha fazendo todo dia a mesma coisa, por mais corrido que seja, é importante você chegar e você ter um tempo para você se exercitar, fazendo movimentos diferentes que forcem o seu corpo a um determinado limite, até onde a sua capacidade ela aguentar, e nisso ela vai fortalecer, querendo ou não. A Larissa, como ela trabalha de casa, ela ficava muito, não vou dizer acomodada, porque ela não é acomodada, mas isso daí emocionalmente e aos poucos, não se movimentando, isso daí acaba afetando a mente, o emocional. Então, por ela trabalhar assim em casa, é mais difícil você sair do conforto. Porque querendo ou não, assim, o que eu preciso em casa? Às vezes eu gosto de ficar só trabalhando, só no computador. E não preciso ficar fazendo outras coisas. Só que eu preciso, porque o meu corpo precisa. Então, o que aconteceu comigo nesses últimos tempos? Eu fiquei tão focada em trabalhar, que eu negligenciei a minha saúde física. E isso acometeu num problema na minha saúde emocional. E é importante porque quando eu comecei a perceber isso, na verdade, eu já tava assim, num nível de estresse, né, na minha mente, num estado mais deprimido, depressivo, inclusive, que se eu não mudasse, eu poderia ter problemas muito mais profundos. Então, o que aconteceu? A gente já percebeu que isso poderia ser uma das coisas que estava afetando o meu emocional e já mudou. Falou, não, vou começar a fazer atividade física. Um segundo problema que eu vejo, que é um segundo perigo mesmo aqui do Japão, é a questão da alimentação, que eu também caí nesse golpe. Eu não sou iludido desse jeito. Brincadeira, gente, não é o golpe. É o golpe, sim. Na verdade, o que aconteceu comigo é o seguinte, eu tenho tido aquelas intolerâncias, né, a glúten, a leite, então a minha alimentação, ela tá muito seletiva. E eu acabei negligenciando a qualidade do que eu estava comendo por conta de diminuir essas outras opções. Como você sabe, aqui no Japão a gente tem muita oferta de produtos industrializados e a gente come frutas e tal, mas não tem tanta oferta de fruta quanto tinha no Brasil. Então eu fiquei com Em muitos casos, uma frutinha ela é bem mais cara do que um pacote de qualquer coisa industrializada. É mais fácil você comprar fruta congelada, que sai mais barato, do que você comprar fruta normal, né? O que é diferente do Brasil, porque no Brasil você compra a fruta normal, que é muito mais barato do que a fruta congelada. Sim. Então eu acabei negligenciando esse lado também e pegando só algumas frutas bem típicas, porque eu não peguei muita qualidade de frutas. Então o que eu fazia? Eu comia sempre as mesmas coisas, ou seja, eu estava ingerindo sempre os mesmos nutrientes e acabava esquecendo da minha suplementação. Eu faço uma suplementação pela manhã, todas as manhãs, que eu tomo shake da Herbalife, que me ajuda muito e que garante esses nutrientes. Só que quando eu estava, muito deprimida... Em uma refeição só, Em uma tá? refeição só. Só que ela não vai ser o suficiente se eu não cuidar das outras refeições. E outro detalhe é que muitas vezes acontecia de eu não querer tomar o café da manhã. Então eu pulava essa refeição, que é uma das refeições, é a refeição mais importante do seu dia. O
café da manhã. Por quê? Porque é ele que vai garantir que você tenha energia pro resto do dia. Ele vai trazer ali os nutrientes. Esses hábitos que eu estava tendo estavam me deixando muito deprimida. E eu percebi isso quando eu estava... comecei a ter muita tristeza e ficava assim, triste de ficar em casa. Porque eu amo ficar em casa. Porém, eu preciso entender que eu preciso de ar puro, ar fresco, caminhada ou que seja um exercício físico e sair um pouco de só ficar ali, porque acho que eu estava me sentindo um pouco presa, um pouco, não sei. E isso abre margens para você ter outros problemas. Então, o segundo perigo que eu falo para vocês é de você ficar isolado só dentro de casa sem sair. Não só atividade física e alimentação, mas você não conseguir sair daquele ambiente, assim. Só estar da casa para o trabalho, de trabalho para casa. Parece que nada mais em volta funciona, né? Então é importante você sair, você passear. E de uns tempos pra cá a gente diminuiu, né? As nossas saídas, a gente parou de sair muito de casa. Eu ficava em casa o dia inteiro. Tinha semanas que eu falava, nossa, faz uma semana que eu não saio de casa. Entende? E isso daí não é tão bom, não é tão saudável assim. A gente nasceu pra gente confraternizar com outras pessoas. E por mais que eu seja a melhor companhia do mundo... Verdade. Precisa de outras pessoas, outras visões, outras ideias, outras conversas. E isso daí faz a nossa mente, ela mexer, revigorar. E pensando nisso, a gente já tem um conselho para dar para você que mora aqui ou que tá pensando em vir para cá. Tente fazer mais amizades, tente se socializar mais com as pessoas para que você tenha uma vida social ativa. É muito importante você ter uma vida social ativa. A gente tem vários amigos, mas eu tava ficando muito sozinha, muito em casa, muito, sabe, só no meu mundinho. E isso não é muito saudável. O terceiro ponto que a gente queria citar é um lance mais espiritual. É importante você se conectar com algo que você acredita ser maior que você, maior do que os seus propósitos. No caso, nós somos cristãos. E a gente se conecta com Deus diariamente. Todos os dias a gente se conecta. A gente ora junto, a gente lê a Bíblia junto, faz meditação juntos, a gente faz caminhada juntos. Como casal isso daí é legal. Mas tem muitas pessoas que vêm pra cá sozinhas ou não têm esse hábito. E é muito importante. No caso assim, se você tem amigos, eu aconselharia, se você é novo aqui no Japão, a fazer amizade com pessoas cristãs. Porque querendo ou não, você vai precisar muito de ajuda. E a gente foi muito ajudado no começo e eram por pessoas cristãs. E eu vejo que é extremamente importante a gente ter um relacionamento com Deus, porque você nunca se sente sozinho nesse caso. Você sente até a falta de outras pessoas, mas quando você tem uma fé assim, acredita e está com Deus, você se sente mais fortalecido. E foi uma das coisas que me ajudou muito. Como o meu corpo estava muito debilitado, eu fiquei doente, eu tive vários problemas por conta do problema do intestino, né, que eu estou passando. Então, tudo isso acarretou em o meu corpo mais fragilizado, mas fortaleceu muito o meu lado espiritual, ou seja, o meu lado cristão. Então, eu me apeguei muito com Deus nesse momento, eu percebi algumas coisas, eu sentia que Ele falava para mim, sai um pouco de casa, come, porque eu não estava querendo comer. Então ele ia me ajudando e me guiando em todo o processo. Se você está aqui no Japão e você está passando por alguma dificuldade emocional, alguma coisa assim, a gente vai deixar aqui embaixo o contato da igreja para vocês poderem conversar, para vocês terem assim um apoio. A gente está criando novos programas lá na igreja relacionados ao psicológico, relacionados ao relacionamento com Deus. Então, clica aqui embaixo para você ter mais informações. Se você é de Shiga, é legal, porque a igreja ela fica aqui em Shiga. Se você não é de Shiga, então procure estar no meio de pessoas, procure fazer amizades, procure ter um relacionamento com Deus, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e se fortalecer, porque mesmo que você tenha vindo só para ganhar dinheiro, juntar dinheiro e voltar embora para o Brasil, você precisa estar bem para conseguir fazer isso.
E nesses últimos dias, gente, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Eu sei que inclusive vocês estão vendo que faz tempo que eu não apareço no canal. Então tem coisas que estão acontecendo por trás. A vida não é um mar de rosas, mas a gente quer mostrar sempre o bom lado pra vocês. Porém, achei importante falar pra vocês desse assunto, porque é um assunto muito, muito, muito perigoso aqui no Japão. E se você gostou desse vídeo e quiser saber mais e ver mais da nossa vida aqui no Japão, é só você se inscrever no canal e ativar a sinetinha de notificações. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye, bye. Ah, se relacione com Deus. Ele vai te surpreender, vai ser surpreendente.